Nós vamos ficar de pé, vamos ler a Bíblia. Eu quero só isso aqui. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Só essa pergunta. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Pai eterno, Deus bendito, ouvimos sobre a Tua graça. Como isso soou muito bem nos ouvidos do irmão Brana. Nos seus momentos de alegria, ele gostava de gritar: graça, graça, graça. Ele disse: eu não quero a lei, a justiça, eu quero a Tua graça. E nós estamos aqui na mesma condição. Infinito é Teu amor para conosco. A Tua graça não tem medida. Se não fora a Tua graça, a Tua misericórdia, há muito que eu já teria sido consumido, que nós já teríamos sido consumidos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos em mais esse passo. Cada culto é um passo que damos para a vida eterna. Perdoa os nossos pecados e dá-nos uma libertação total. Cumpra em mim o Teu propósito. Cumpra em nós o Teu propósito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, vivifica a Tua palavra, Senhor. É debaixo do trono do Cordeiro Sangrento que nós suplicamos estas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos. Vejo você passando por lutas e tribulações, muita angústia na alma, que pensa não ter solução. Vejo você está chorando, mas Deus vai seu pranto enxugar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria de manhã virá. Chora, chora, deixe as lágrimas molhar seu rosto, não importa. O pranto do crente em oração faz Deus mover o coração. Do seu trono manda um anjo lhe consolar, irmão. Ezequias, quando ia morrer, virou para o canto, orando, chorou. Deus de novo falou com Isaías. Para trás no pátio ele voltou. Então disse: Deus te deu mais 15 anos. O seu clamor no céu ele ouviu, fez mover o coração de
consolar, irmão. Chora, chora, deixa as lágrimas molharem seu rosto, não importa. O pranto do crente em oração faz Deus mover o coração. Do seu trono manda um anjo lhe consolar, irmão. Do seu trono manda um anjo lhe consolar. Desprezo significa realmente desprezo. O que significa desprezo? É desprezar, preterir, não interessar, não tomar conhecimento, desconhecer, portanto, ignorar, desprezo, abandonar. Não querer nada com aquilo. Dia das coisas pequenas. Coisas pequenas. E como um cristão, estou identificado com ele. Amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito. Eu estava com Elias no Monte Carmelo. Sim, Senhor, glória. Eu estava com ele quando ele fez aquilo. Eu estava realmente com ele. E me identifiquei em sua morte lá no Calvário, quando eu morri para as coisas do mundo, para mim mesmo e todas as tradições. Eu estava identificado com ele. Eu estava identificado com ele na manhã da Páscoa, quando ele levantou dos mortos. Eu estava identificado com ele no dia de Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu como um vento poderoso. Eu estava identificado com ele. Tudo que ele era, eu sou. E tudo que eu sou, ele era. Amém. Estando morto nele, deveria ser mortos nele, somos identificados com ele. O que ele é, eu sou. Amém. Amém. E eu me orgulho de ser da igreja e carregar a sua vergonha. É muito profundo. Hoje no rádio a gente falou mais ou menos quase igual. Você deve se identificar. Quem seria você lá no tempo da Bíblia? No tempo da Bíblia, como dizem, quando a Bíblia estava sendo escrita. Quem seria você? Qual seria a sua posição? Você se identificaria com quem? A Jezabel, a Ana, o Samuel, o Eli, o Moisés, o Davi? Pelo menos amigo deles, pelo menos amava aquele veterano da hora, aquele companheiro da hora. Eu acredito que sim, porque não tem uma pessoa mais ignorada, mais odiada hoje do que o profeta. Esse nome William Branham soa tão mal no inferno, no mundo denominacional. E como ele mesmo disse, eu não posso ser um diabo amando tanto a Jesus Cristo. Eu não posso ser um diabo divulgando essa mensagem dia e noite, 24 horas por dia.
com tanta vergonha que a gente tem, com tanta coisa que a gente mesmo reprova. Mas aqui está. Eu estou com o Desvelar de Deus e li o parágrafo 291. Eu quero ir para o 295. Como diz ele, colocando aqui uma plataforma. A palavra manifesta ou revelada naquela revelação ali. Você tem que pensar nisso. Que nós temos mensagens que nos acodem no dia a dia. Aqui, as coisas concernentes ao nosso dia a dia. E parece que a maior parte das mensagens estão ocupadas mais com o dia a dia aqui de baixo. E elas se tornam tão necessárias e tão bem acatadas e coisas assim. Mas essa revelação tem muito a ver, é claro, tem tudo a ver com o arrebatamento. E essa palavra revelada naquela revelação ali. Então, em que aquilo me coloca? Em que esta revelação me coloca? Em qual condição, em qual posição esta revelação me coloca? Eu acredito perfeitamente que Judas, ao ouvir São Pedro dizer: "Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo", e quando Jesus confirmou aquilo, inclusive dizendo: "Não te revelou a carne, nem o sangue, mas meu Pai que está nos céus", acredito que Judas se emocionou muitas vezes, chorou muitas vezes, com os demais discípulos, se alegraram muitas vezes. João Batista, você tem que pensar nisso. João Batista disse, profetizando, ele disse: "É necessário que eu diminua e que ele cresça", porque ele tinha que entrar em cena, Jesus Cristo. Ora, João Batista havia apontado para Jesus com intrepidez, com clareza, e identificado a revelação daquela hora de uma maneira profética. E eles criam nos profetas. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas você vê o que ele diminuiu tanto. Eu gosto sempre de pensar nisso, que quando estava confinado na cadeia, às vésperas de sua morte, ele mandou seus discípulos perguntar a Jesus se ele era realmente o Cristo. Veja o tanto que ele diminuiu. Mas o seu comportamento não vacilou. Ele não voltou atrás. E seu pescoço foi amputado. Eu sei perfeitamente que Judas teve que ter uma queda. Ele teve uma queda para fazer aquilo que ele fez. Pedro sofreu uma queda. Um esfriamento caiu nele. E ele chegou a dizer: "Eu não conheço tal homem. Eu não sei quem é ele." Mas veja, o galo canta, a mensagem levanta novamente, e ele sai dali, como vocês bem sabem. O Judas sofreu uma queda. E naquela queda, ele traiu a Jesus Cristo. Ele tinha que, para ser traidor, ele tinha que ter comido no prato. Caifás nunca foi um traidor.
Anás nunca foi um traidor de Jesus, mas o Judas foi. É interessante isso. Ele tinha que sofrer uma queda. Por quê? Ele tinha expulsado demônios, diz o irmão Branham, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele tinha operado maravilhas. Pelo teu nome, até os demônios nos sujeitam. Ele disse: Judas estava no meio deles. E ele não estava ali como um resmungão. Ele também se emocionava e sentia aquilo que os demais sentiam. Mas quando ele sofreu a queda, que Deus tirou aquilo que o sustentava como apóstolo, ele tinha que deixar de ser apóstolo para operar aquilo que ele operou, e para que o seu nome fosse riscado do livro da vida. É contundente isto, mas ele teve o seu nome no livro da vida, não no livro da vida do Cordeiro, mas ele teve o seu nome no livro da vida e foi riscado. O irmão Branham mostra isso de uma maneira bem clara. E quando o seu nome ainda estava no livro da vida, ele glorificava a Deus, ele expulsava demônios. Se ele fosse um cantor, ele cantaria nas reuniões de Jesus. Se ele fosse um pregador, ele pregaria. Ele dançaria no Espírito, porque o seu nome estava lá no livro da vida. Ele não podia definitivamente trair a Jesus com seu nome no livro. Olha que Deus tirou essa coisa, aquilo dele, o seu coração virou bronze. E o nome foi sendo riscado, para que ele atuasse como ele atuou. Agora, então em que aquilo te coloca? Em que aquilo, esta mensagem te colocou? Em que espírito? Em que posição? Isso deve levar a você, que está presente, que está ausente, que está vendo pela internet, ou vai ver esta fita, como ela vai para muitos lugares no mundo. Você deve identificar, em primeiro lugar, e vamos dizer, há tempo de se arrepender, porque se nós podemos dizer uma coisa, que isso é o galo cantando, olha gente, o que é isso? É o alarido? É mais do que isso? E alarido é simplesmente para chamar quem não chegou ainda. Alarido não é para quem já chegou. Quem está aqui é a voz do arcanjo, que tem que ser ouvida. O alarido é a chamada. Eu gosto, e aquilo põe a gente em aperto. O irmão Branham disse que um simples sinal para os apóstolos era tudo. Era tudo. Os apóstolos, bem entendido, os apóstolos no exercício apostólico, no exercício apostólico, já cheios do Espírito Santo. Enquanto Jesus estava com eles, ele disse, eles nem tinham companheirismo.
enquanto Jesus estava com eles pessoalmente. Na mensagem Unidade ele disse, eles não tinham nem mesmo companheirismo, eles disputavam até quem era maior do que o outro. Mas depois, então, essa identificação vem, Jesus tinha que sair do meio deles, pessoalmente, para estar neles, para que sim eles pudessem cumprir, de fato, aquilo para o qual eles foram chamados, predestinados. Então, em que aquilo me coloca, ou te coloca? Se ele é aquela glória de Shekinah, eu sou parte dela. Agora aí nós vamos ter muita dificuldade quando nós estamos insultando, quando nós estamos desrespeitando, perseguindo eleitas. Isso compromete muito mesmo. É perigoso, está acontecendo uma amnésia, uma insensibilidade que está acontecendo. Para que procedamos ou que deixemos acontecer tal coisa. Paulo disse, eu não posso vos escrever como a espirituais, a igreja de Corinto, porque vocês ainda são carnais, porque há contenda entre vós, há inveja entre vós, há mexerico entre vós, há conversinhas desagradáveis entre vós, a respeito de A, de B, de C, de D, há coisas mesquinhas entre vós. Se ele é aquela glória da Shekinah, que é aquela lâmpada, aquela luz ininterrupta, ela não apagava, ela não se consumia. Agora veja que coisa tremenda, meninas, gente, rapazes, aonde a gente fica numa hora desta? Espera aí. Não é que nós queremos nos jogar no canto da parede. Ele próprio diz isso, mas espera um pouquinho. Se ele é aquela glória de Shekinah, que ninguém discute, é sim. É ou não é? Ele diz, eu sou a luz. Eu sou parte dela. Meu Deus, vós sois luzes. Luz do mundo. Eu sou parte dela. Amém. Ele repete, amém, amém, isso é certo. Aqui atrás ele diz, e como um cristão estou edificado com ele. Amém. Eu estava com Noé quando ele entrou na arca. Eu estava com Moisés quando ele saiu do Egito. Isso aqui é trovão. É trovão. Tem muita gente pensando em trovão. Isso aqui é trovão. Preste bem atenção. Por fim, ele estava no Calvário, estava na ressurreição. Ele disse, como americano, eu estava com George Washington, quando ele estava com a neve aqui pela cintura, 5 tiros de mosquetão, passando no casaco dele, chapéu dele, não pegou um dele. Ele lutava orando. Ele disse, eu estava com George Washington lá. E quando Abraham Lincoln fechou os punhos, vendo aqueles escravos sofrendo, aqueles negros apanhando, sofrendo daquela forma, ele fechou o punho e disse, eu acabarei com isso um dia. Ele disse, eu estava ali com ele.
é grande, é sublime. As pessoas te querem fazer pequena, querem te diminuir, pequeno, quando Deus te faz o quê? Faz o quê de você? Isso é que interessa. O que mais interessa? Você é a coisa pequena desse dia. Nós somos a coisa pequena. E quem despreza a coisa pequena? Quem? É a mesma pergunta que Paulo faz. Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Quem? Você sabe quem? Quem despreza o dia das coisas pequenas? Você sabe quem tenta acusação contra os escolhidos, os filhos de Deus. Quando eles chegaram lá naquele culto, os santos em grande culto, Satanás estava no meio deles. E Deus disse, perguntou, sabendo que resposta Satanás iria dar. Viste lá o meu servo Jó? Agora, gente, nós vivemos de sentimentalismo. Nós nos esquecemos de que Deus nos tirou do Egito, amassando barro para o diabo, para Faraó. Nos deu um profeta, tem nos dado maná, tem nos dado a coluna de fogo, tem nos dado um Josué, tem nos dado um Caleb, tem nos dado uma Raabe no nosso meio. E sabe, ou você é parte desta glória da Shekinah, como é que o mundo, a escola pode te ver, o trabalho pode te ver, o homem natural, a mulher natural. Paulo disse aqui, exatamente aqui, me parece que, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. O que é que ele tem que compreender? Ele não compreende a pomba? E estão adorando as aves, adorando os animais. Eles compreendem o rato, até a minhoca estão controlando. Eles compreendem as cobras, as lagartixas. Eles compreendem tudo. Quais são as coisas de Deus, do Espírito de Deus, que o homem natural não pode compreender? Sim, eles sabem muito de pneumatologia, que é estudar o Espírito Santo, o Espírito, a alma e tanta coisa, porque lhe parece loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Por causa disto existe entre vós fracos e doentes, de mentes réprobas, fechadas, ignorantes, por não discernirem o corpo do Senhor. Veja, quando Maria abraçou a Isabel, Isabel estava grávida,
E o profeta disse, a inferência bíblica, a inferência profética, que acabou. Ele disse, João estava morto. E quando Maria abraçou Isabel, o menino ressuscitou lá dentro e pulou, saltou dentro da barriga de sua mãe Isabel. E veio aquele grande cântico, aquela grande identificação de Isabel. Era com quem Maria podia ter companheirismo, discernimento. Salve a graciada do Senhor. Como é que Deus me olha assim? Ele me dá um filho na velhice e ainda manda a mãe do meu Senhor vir me visitar. Ai. Que identificação! Então, você, veja só, às vezes chega um irmãozinho, uma irmãzinha tão simples, tão humildezinha, e diz, ô irmão, ô irmã, eu vejo Deus em você. Eu sinto o Espírito Santo em você. Sabe que a tendência é desprezar aquilo? Nós queremos ouvir isso de pessoas lúcidas, esclarecidas. Ah, o pastor Joaquim, sim, é um homem de Deus. O pastor Elias, sim, é um homem de Deus. Mas você precisa ver, é quando estas pessoas simples, na simplicidade, vem Deus em você. Elas não cobram Deus como os esclarecidos cobram. Elas não cobram alimento, não cobram roupa, como os esclarecidos cobram de si próprios a apresentação. Eu sou parte desta glória da Shekinah. Estou lendo o parágrafo 295 da mensagem O Desvelar de Deus. Eu sou parte dela. E ele então confirma dizendo, amém. Oh, amém. Isto é certo. A palavra, ela mesma, revelada, revela a si mesma. Pensem, os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia pelo mesmo mensageiro celestial que foi conhecido a eles em seus dias idênticos, semelhantes. A essas alturas você tem que se sentir recompensada, recompensado. Afinal, você está dormindo nos pés de Boaz já. A sua escolha você já fez. Sua escolha já determinou o seu destino. Nós estamos ainda cuidando muito da ordem social do dia. Mas não é hora de pensar em ordem social, o cosmos, a salvação daquilo que tem que ser queimado. Não. Aqui está. Os mistérios de Deus feitos conhecidos a nós neste dia pelo mesmo mensageiro celestial que foi feito conhecido a eles em seus dias. Observem a mesma coluna de fogo que enviou Moisés. Ali está.
Ali, ó. A mesma coluna de fogo que estava em Moisés, que escreveu a Bíblia. Para escrever. Note, para escrever. A diferença vem logo. A mesma coluna de fogo que Paulo encontrou em seu caminho a Damasco, e Paulo escreveu o Novo Testamento. Coluna de fogo para escrever. Recordem, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles simplesmente escreveram e eles viram, mas Paulo tinha a revelação. Eles escreveram o que eles viram. Paulo escreveu o que foi revelado. Aleluia! Aleluia! Tinha revelação. Ele a trouxe para fora, pois ele havia encontrado com a coluna de fogo ele mesmo. E pensem, irmãos, isso é tão tremendo e tão simples. Mesmo Moisés, Paulo, tiveram a revelação para escrever. Moisés estava escrevendo ali coisas que no princípio eram, a terra era sem forma, e como profeta ele foi levado atrás. Gênesis, foi ao Gênesis. Veio Jesus Cristo, ele viu. Irmão Branham foi do Apocalipse ao Gênesis, dos Gênesis ao Apocalipse, revelando o que foi escrito. Irmão Branham não veio para escrever, veio para revelar o que foi escrito. Essa revelação só tem sentido realmente pela glória da Shekinah, quer dizer, é a vida em si mesmo. Cristo em você, esperança da glória. Veja, lá, José, todos eles escreviam o que acontecia. Todos escreveram naquele dia. Mas quando Moisés entrou em cena, ele tinha a revelação. Como é que ele foi lá no Gênesis? Não é do seu tempo. Ele só podia escrever de Egito, de Mar Vermelho, de deserto. Mas veja onde ele foi. Moisés, tanto quanto o irmão Branham viu a serpente Eva, o que eles aprontaram lá. Está aí, ó. Mas quando Moisés entrou em cena, ele tinha a revelação. Ele havia encontrado com a coluna de fogo, e ela foi revelada a Moisés como Gênesis. Ele havia escrito os primeiros 4 livros da Bíblia. Moisés o fez. Profeta. Não é isso certo? Pois ele havia encontrado com Deus na forma de uma coluna de fogo. Velado em uma coluna de fogo. Quando Paulo encontrou no caminho, os discípulos simplesmente escreveram o que eles ouviram fazer. Mas Moisés tinha a revelação. Foi ao Egito por 3 anos, estudou, viu que o Deus do Velho Testamento era Jesus do Novo. Isso se refere a Paulo. A revelação. Eu não fui desobediente à visão celestial. Isso é certo? Mas eu quero chegar aqui a um ponto, se houver tempo, está aqui. Deus escondido e revelado em simplicidade. Você fica com essa pergunta: quem despreza? Quem despreza? É parágrafo 200. Agora, para esta igreja, nas mensagens que vêm de hoje em diante, não falhem em vê-lo. Reconheçam o dia em que estamos vivendo. Veja como é que o Espírito está chamando para isso. Reconheçam o dia em que estamos vivendo. Isto quer dizer, tem que haver uma identificação.
voltemos aqui. Então, em que aquilo me coloca? Te coloca? Eu estava com Noé quando ele entrou na arca, e assim por diante. Eu sou parte daquela glória da Shekinah. Aí conheça o dia em que estamos vivendo. E esse é o dia da coisa pequena. Das coisas pequenas. É tão bom. Porque, como comentamos no plenário, o povo olhando para a gente. Pessoas assentadas olhando, seriamente. Olhos fitos. Acreditando, crendo no que estão ouvindo. Comparando as coisas. Não são crianças. São gentes reveladas. Pessoas reveladas. Então, vejamos. Reconheçam o dia em que estamos vivendo. É o dia das coisas pequenas. É o dia em que Deus se manifesta da maneira mais simples possível. Mais simples possível. Por quê? O homem é apanhado exatamente na simplicidade. Quando Deus quer se esconder do homem, ele se manifesta o quê? Numa manjedoura. Ele se manifesta em simplicidade. Se eu não quero que os grandes me vejam, então aparece em forma de Jesus Cristo. Era Deus. Eu não quero que os homens me vejam, aí aparece em forma de William Branham. É ou não é? É verdade ou não é? É isso verdade? Eu não quero que eles me conheçam. E eu pego essa coisa aí sei lá, eu não posso me jogar assim também. Eu peço essa coisa discutida, essa coisa polêmica, e chamado Joaquim Gonçalves, Elias Ferreira Machado, e você vai citando nome por nome, e lugar por lugar, e vai por esse mundo todo. Quem os grandes dizem quem somos nós? E vocês o que dizem quem sou eu? Quando os apóstolos disseram, uns dizem que é Elias, que é Jeremias, eles não estavam dizendo que esse uns, Caifás estava dizendo, não, isso aí foi um profeta que ressuscitou. Não foi. Ele dizia, tem Beelzebu. Veja só, que coisa. Pessoas boas para com Deus, é um dos profetas que ressuscitou. Eles não tinham aval do sumo sacerdote para fazer uma declaração desta. É um dos profetas que ressuscitou. Não tinham. O Pedro tinha que ir mais na frente, onde ele teria que chegar. E se você visse Jesus com os homens que ele escolheu, olha, se você pensa um pouquinho alto, você não estaria com ele não. Se você pensa um pouquinho acima, que é alguma coisa na vida, você não iria com ele. Pedro é um calça frouxa, esquisito, pescador. Você já viu pescador ter responsabilidade? Vai viver com o Ribeirinho, vai viver. Ele dorme tranquilo.
Quando os idiotas estão pescando, eles estão dormindo. Quando os idiotas estão dormindo, eles estão pescando. Por isso que eles pegam peixe. É verdade, porque o que eu estou vendo assim, na hora de pescar, eles vão dormir. Na hora de dormir, eles vão pescar. Os grandes pescadores. Mas é aquele tipo de gente que dura 90, 100 anos de idade. Não tem nada a ver com banco, não tem cheque predatado, não deu cheque para ninguém, não tem... É aquele arrastando um chinelão, uma sandalhona lá pela praia, aquela coisa... O que é isso aí? É o apóstolo dele. Olha a gente dele lá, olha lá. Olha a gente dele lá. Aleluia! O irmão Brando disse, não é defendendo a ignorância, mas esta é uma verdade bíblica. É Deus assim. Aleluia! Glória ao Senhor Jesus. Aqui está. Você já deu glória a Deus hoje? Então está na hora de gritar. Está na hora de gritar, tá vendo? Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Se não deu, dê agora! Aleluia! Agora o grito do morro aqui não aparece. Ó. Tem gente que grita muito mais alto que você. Glória a Deus. Aleluia. Graça, graça, graça. Vocês notaram, eu estou religioso hoje, estou bem religioso. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Mas vejamos aqui só mais um tiquinho. Mais um tiquinho só. Um tiquinho. Esse aqui, ó. Reconheça o dia em que estamos vivendo, por favor. Deixa de bobagem, deixa de besteira. Reconheça o dia que estamos vivendo. Recordem, o sangue de Jesus Cristo põe o pecado tão longe de você que nem se encontra na memória de Deus. Deixa isso para lá. O sangue tira a mancha. O hino diz, o pecado havia deixado uma mancha carmesim, mas ele a levou deixando-nos brancos como a neve. Quando eu esteja ante seu trono completo, oh, como posso estar completo? Eu não posso falar sobre o que é completo. Você completar. Levar uma pessoa a se completar, a se realizar. Há prazer nisto? Há júbilo nisto? Há orgulho nisto? E levar a pessoa a se completar? O egoísmo escraviza. A pessoa que tem a vida eterna, ela quer que todos se completem. Se completem em todos os sentidos, das pequenas coisas. É parábola, sim. Porque é vida em si mesmo, é vida eterna. Isso quer dizer viver para os outros. Olha, por causa do sangue que está entre Deus e eu aceitei, e ela o colocou, eu sou um pecador, porém ele é Deus. A química está entre Deus e eu para aniquilar o pecado. O pecado está exatamente na falta da revelação. A pessoa que não é revelada, ela fica escrava do pecado.
Você não pode, é uma contradição, não tem jeito. Eles ficaram escravos do pecado, Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. E eles, nós somos escravos do pecado. Se eles tivessem a revelação, ora, quando o ladrão viu que ali estava um rei, foi revelado, acabou tudo quanto é pecado dele. Acabou tudo quanto é pecado dele na mesma hora. Aleluia! Aleluia! Então por isso o irmão Branham disse: a revelação não pode ser super enfatizada, nunca. Então Deus me vê tão branco como a água no cloro. O pecado não está, nem pode alcançar-me, porque ali está o sacrifício. Aí terminamos aqui, ó. Onde, pois, está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? No dia das coisas pequenas, você sabe quem as despreza? O ímpio não despreza. Quem despreza é aquele que se diz irmão, que se diz cristão. É isso. Vocês pensam que eles também não creem que vão no arrebatamento? Eles não cantam também a volta de Jesus? Cantam. Onde, pois, está a nossa fé para crer na simples palavra de Deus? O que Deus diz, assim aceite-o você. Aceite-o. Volte para casa sendo mulher. Volte para casa sendo homem. É simples. O que diz Deus, assim aceite você. Deus agora está se escondendo na simplicidade de um grupinho humilde. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai vos agradou dar-vos o reino. Não temas. Se escondendo na simplicidade de um grupinho humilde. Humilde. Seja humilde. Porém, algum dia, breve se manifestará, ó irmão, como sempre tem feito nas eras passadas. O amam? Eu amo. Eu amo.